Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quero compartilhar com vocês hoje Salmos 55, verso 22. Diz assim: Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém. Irmãos, o Salmo 55, escrito pelo rei Davi, mostra o salmista pedindo socorro, pedindo ajuda de Deus, não suportando mais a tribulação, não suportando o desengano, a desilusão, não suportando a tristeza, pois quando lemos o Salmo, vemos que Davi se queixa diante de Deus, que ele foi traído, que ele foi abandonado, enfim, que não só inimigos estavam se levantando contra eles, mas também amigos que o haviam traído. E assim ele se queixa a Deus, ele coloca diante de Deus o seu coração. E no verso 22 nós temos este imperativo, esta verdade, onde a palavra nos diz para entregar as preocupações ao Senhor, pois Ele o sustenta e não permite que o justo seja abalado. Ou, como tem outras versões que diz que Ele não permitirá que o justo tropece e caia. Muito bem, irmãos. Aqui, obviamente, o justo se refere ao rei Davi, que se queixa, pois havia justiça em suas ações, em suas obras, e ele sabe que Deus é justo e o havia de responder. Quando nós lemos esta verdade e aplicamos para a nossa própria vida, nós temos que sempre nos lembrar de que esta promessa, esta palavra que lemos, é uma promessa de Deus para aquele que é justo. Quem é justo? Quem é o homem e a mulher justa? É aquele que teme a Deus, é aquele que confessa os seus pecados ao Senhor, é aquele que se arrepende, que dá as costas aos pecados e se volta para Deus. Este é justo e justificado por Jesus Cristo, pois a palavra nos ensina que o Senhor Jesus nos tornou justos quando Ele se entrega na cruz e dá a sua vida para que nós possamos alcançar a salvação. Então, se fomos justificados por Cristo, somos esse justo ao qual o Senhor não permitirá que seja abalado ou que tropece e caia. Desde que nós obedeçamos este mandamento, que é entregar todas as nossas preocupações ao Senhor, pois Ele nos sustenta. Quando nós vemos este versículo, imediatamente nos remete à carta de Pedro. Pedro vai dizer no capítulo 5 da primeira carta, no verso 7, o seguinte: Lancem sobre ele, o Senhor, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mais uma vez a palavra nos remete a lançar nossas preocupações, nossas ansiedades diante do Senhor, pois Ele cuida de nós. Ele nos sustenta, Ele não permite que nós sejamos abalados. Então nós temos que ler com fé, entender que isto é uma verdade e que nós, irmãos, somos justificados por Cristo. Confessamos os nossos pecados diante dele, ele nos perdoa e nós abrimos o nosso coração com sinceridade, assim como Davi fazia, assim como Pedro recomenda, e nós lançando diante do Senhor, diante de Jesus, toda a nossa ansiedade, ele nos cuida, ele nos guarda, ele nos fortalece e nós vamos perceber esse cuidado de Deus em nossa vida e o nosso coração vai descansar no Senhor. Então, irmãos, que nós não nos esqueçamos disso e que obedeçamos essa recomendação e esse mandamento, para que nós, em oração, coloquemos as nossas ansiedades diante dele. E ele certamente vai agir em nossa vida e ele está cuidando de nós em todo o tempo. Amém? Pensemos nisso e que o Senhor abençoe o nosso dia e a nossa semana. Um forte abraço.